Três vozes se encontram num espaço silencioso, onde o peso da máscara que vestimos se torna palpável. Um lugar onde o espelho revela mais do que o reflexo, e revela o que escondemos, o que tememos, o que nos salvou e agora nos aprisiona. Quando construímos nossa persona, criamos uma máscara cuidadosamente esculpida, um rosto social que promete segurança contra o caos interno. Mas essa mesma máscara, feita para proteger, pode se transformar em prisão. Ela oculta a sombra, as emoções que tememos e rejeitamos. Quem somos nós por trás dela? Ou melhor, quem deixamos de ser? Pois, a persona não é apenas um disfarce, é um pacto silencioso entre o eu e o mundo, mas também um véu que nos impede de sermos vistos verdadeiramente. A persona é a defesa que o ego constrói contra o tumulto dos desejos reprimidos e da culpa interna. Desde cedo, aprendemos que certos sentimentos não são permitidos: medo, raiva, tristeza. Eles foram jogados para o fundo do inconsciente, enquanto uma máscara social toma seu lugar. Mas a repressão não é solução, é uma bomba relógio. A dor que você não sentiu, o desejo que você não ousou expressar, continuam vivos sob essa máscara, criando tensão e sofrimento silencioso. E há, além disso, o medo fundamental da rejeição. A máscara é o sussurro do "não me ame como eu sou", o grito calado de quem teme ser abandonado, isolado, invisível. É um escudo delicado, mas também frágil, porque vive na constante vigilância de agradar e evitar o conflito. Quando a máscara se torna parte de nós, esquecemos quem somos, não mais um escudo, mas uma prisão feita de expectativas e fantasias sobre o que deveríamos ser para ser amados. Imaginem a persona como um delicado fantasma, uma sombra luminosa, que caminha entre nós e o mundo, uma figura construída para facilitar o encontro, para suavizar os contornos ásperos do ser. Mas o fantasma, por mais etéreo que seja, pode tornar-se um espectro pesado, uma prisão invisível que rouba a autenticidade. O ego, ao vestir essa máscara, esquece sua origem, o rio profundo da alma que corre abaixo da superfície. A repressão, então, é como a raiz enterrada que, não nutrida, apodrece em silêncio e gera doenças emocionais. Pergunto, quantos de nós vivem mais no palco da persona do que no santuário do self? Quantos sons da alma foram calados em nome da aceitação? Você fala de raízes e fantasmas, Jung, e eu vejo nelas o conflito eterno entre o consciente e o inconsciente, essa luta entre o princípio da realidade e o princípio do prazer reprimido. A máscara é um artifício do ego para evitar o confronto com o id, esse poço de desejos instintivos e emoções proibidas. Mas o que não é expresso retorna em sintomas, ansiedade, somatizações, vícios, e até mesmo autossabotagem. O medo da rejeição faz com que a máscara fique tão aderida que a pessoa passa a acreditar que ela é a sua essência, sufocando as verdadeiras necessidades do ser. Aqui mora o paradoxo: para ser aceito, você se perdeu; para ser amado, você se escondeu. E no meio desse paradoxo, há a dor da solidão profunda, a sensação de invisibilidade, mesmo quando rodeado. A persona não é só uma máscara, é uma tentativa desesperada de pertencimento, uma dança constante para evitar o abandono. Contudo, a alma que se oculta atrás dessa máscara está faminta por conexão verdadeira. A repressão emocional é uma ferida que sangra em silêncio, porque sentir é arriscar o rejeitar. O ego, ao se adaptar, cria um labirinto de expectativas e falsas verdades, que tornam cada passo para fora da máscara uma jornada assustadora. O medo não é só da rejeição externa, mas da rejeição interna, do eu para o eu. Pense na persona como uma armadura forjada para proteger um coração vulnerável. Essa armadura, no início, é necessária, uma proteção contra o frio cortante da rejeição. Mas, com o tempo, ela pesa. A alma, que deveria dançar livre, agora se move como um prisioneiro dentro de uma cela invisível. O verdadeiro eu fica soterrado sob camadas de expectativas, como uma flor que nunca viu o sol. E o mais doloroso é quando a máscara, que deveria ser um meio, torna-se um fim, um cárcere que o próprio ego tem medo de romper. Quem ousa olhar para dentro, para a sombra que habita sob a persona, encontra um abismo de medos e silêncios, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser amado. É um exílio autoimposto, uma solidão que corrói por dentro. Essa armadura, Jung, está cheia de fissuras causadas pelo silêncio do inconsciente. O que foi negado, esquecido, enterrado, volta em formas distorcidas, nos sonhos, nos lapsos, nos sintomas que a razão não compreende. A repressão não é um ato passivo, é uma violência contra o próprio ser. O medo de ser rejeitado faz com que a pessoa desenvolva estratégias, muitas vezes inconscientes, para evitar o confronto com suas emoções mais profundas. Mas essas estratégias criam uma prisão que se reforça a cada dia. A pessoa não se reconhece mais no espelho, porque o reflexo é uma caricatura daquilo que os outros esperam ver. É a solidão do invisível, a angústia do ser aprisionado em uma máscara que não consegue mais tirar. E essa máscara, embora necessária, é um véu que impede a verdadeira intimidade, não só com os outros, mas consigo mesmo.
O medo da rejeição se torna um monstro silencioso que sussurra: se você mostrar quem realmente é, será abandonado. Então, a alma se fecha, reprime o choro, a raiva, o desejo. Essa repressão cria uma distância dolorosa entre o eu e o mundo, uma ferida que sangra na solidão. Muitas vezes, o sofrimento se traduz em comportamentos autodestrutivos, a busca por aceitação fora de si, o vício em aprovação, o sacrifício do próprio prazer. A persona, que deveria ser uma ponte, torna-se uma barreira. E a pergunta que fica: quem você seria se deixasse essa máscara cair? Imagine, por um instante, que a sombra que você tem tentado esconder não é seu inimigo, mas um mapa secreto que a alma desenhou para que você pudesse se encontrar. Essa sombra, essa parte escura que sua persona tenta sufocar, é o lugar onde reside a sua verdade mais profunda, o que você temia admitir até para si mesmo. Talvez, sua máscara não seja uma prisão, mas uma passagem disfarçada, um limiar sagrado que você ainda não ousou atravessar. A coragem não está em manter a armadura intacta, mas em desmontá-la lentamente, deixando que a luz da consciência penetre as frestas da alma. Não há escuridão que resista a um olhar genuíno, não há sombra que não queira ser acolhida. Quem você seria se deixasse de se esconder, se dissesse: finalmente, aqui estou eu, inteiro, com minhas cicatrizes e meus medos? Este é o ponto em que o conflito deixa de ser um fardo e se torna uma chave. A repressão, que parecia tão definitiva, pode ser desfeita pela palavra, pelo diálogo consigo mesmo. O silêncio que oprime o inconsciente pode ser quebrado por essa coragem de sentir, de lembrar, de aceitar o que foi negado. O sofrimento não desaparece como um truque de mágica, mas se transforma em um caminho de autoconhecimento. A máscara não precisa ser arrancada com violência, pode ser descascada com delicadeza, revelando camadas da alma que estavam escondidas por medo. É um renascer no próprio labirinto, onde o Minotauro não é um monstro, mas um guardião do seu tesouro mais valioso, a autenticidade. A liberdade começa onde termina o medo da rejeição. É um processo lento e, por vezes, doloroso, mas profundamente libertador. A persona não precisa ser abandonada como um fardo, mas integrada como uma parte da sua história, uma parte que você escolhe, não que te escolheu. No lugar do véu, pode surgir uma ponte, construída com aceitação, compaixão e verdade. Você não está sozinho nessa travessia. A alma que treme sob a máscara não é um sinal de fraqueza, mas um convite para que você seja, finalmente, visto e amado pelo que realmente é. E essa é a maior cura, a coragem de ser imperfeito, vulnerável e absolutamente humano. Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. A máscara que você criou para sobreviver é, em última instância, um espelho embaçado. Ela reflete um rosto que já não reconhece, mas guarda também a promessa de um reencontro. Quando você começar a olhar para dentro, não com julgamento, mas com ternura, descobrirá que o que chama de máscara é, na verdade, um convite silencioso para integrar tudo aquilo que você escondeu, para que a alma possa respirar inteira. Pergunte-se, quem você seria se deixasse de se esconder? Que voz interior deseja finalmente ser ouvida? O que está esperando para se revelar na penumbra do seu próprio ser? O inconsciente não perdoa o silêncio. Ele grita por símbolos, por palavras, por movimento. Aquele medo de rejeição que te prende é também um chamado para que você se torne seu próprio confidente, seu próprio terapeuta. Não se trata de eliminar a dor, mas de acolhê-la como parte do processo, porque só assim o seu eu verdadeiro poderá emergir, livre dos grilhões da repressão. E nesse despertar, você encontrará uma força inesperada e a força da vulnerabilidade, que é a força de ser humano. Você não fracassou. Você apenas tentou ser alguém que não era. E está tudo bem. A liberdade não está em despir-se das máscaras para se tornar alguém ideal, mas em permitir que elas coexistam com a verdade que pulsa no seu peito. O caminho é lento, gentil, feito de pequenos passos e abraços internos. Deixe-se acolher por essa possibilidade, há de ser inteiro, com suas máscaras e sua alma despida, num mundo que às vezes parece não ter lugar para você. Não está sozinho nessa jornada. Quem você seria se deixasse de se esconder?